Viajar de navio na época dos veleiros não começava no mar. Começava no momento em que o porto ficava para trás. Enquanto a costa ainda era visível, ninguém falava sobre perigo. O medo vinha depois. No início, havia uma falsa sensação de controle. Velas cheias, cordas organizadas, rotina definida. O navio parecia sólido. A tripulação parecia confiante. Mas todos sabiam, mesmo que ninguém dissesse, que aquela segurança tinha prazo curto. Porque assim que a terra desaparecia no horizonte, algo mudava dentro da mente humana. Não havia mais retorno fácil. Não havia socorro. Não havia testemunhas. Se algo desse errado, o mundo simplesmente não ficaria sabendo. Os homens a bordo entendiam isso muito bem. Não como pânico, mas como aceitação. Viajar de veleiro era aceitar viver dias, às vezes semanas, sabendo que qualquer decisão errada não teria correção. E o mais perturbador, o perigo raramente se anunciava. Piratas não surgiam como monstros. Não vinham acompanhados de música, bandeiras ou gritos heróicos. Eles apareciam como parte do cenário, um ponto no horizonte. Um navio que mantinha distância demais. Velas que imitavam rotas comuns. E era exatamente isso que tornava tudo mais assustador. Porque no mar, o que se parece normal é muitas vezes o que mais mata. A tripulação continuava trabalhando. Não por tranquilidade, mas por disciplina. Homens limpavam o convés, ajustavam velas, revisavam cordas. Não porque acreditavam que nada aconteceria, mas porque parar para pensar era muito pior. O silêncio começava a se impor. Conversas longas desapareciam. Risos ficavam raros. As palavras eram economizadas. Não por medo do ataque, mas pela consciência constante de que se algo acontecesse, não haveria negociação justa. Piratas não atacavam sempre com violência imediata. Às vezes cercavam, às vezes esperavam, às vezes observavam por horas. E isso quebrava algo dentro dos homens. Porque o verdadeiro terror não era morrer. Era perceber que alguém estava avaliando você como carga, como custo, como oportunidade. E nesse ponto, antes mesmo de qualquer confronto, a viagem deixava de ser uma travessia. Ela se tornava um teste silencioso de quanto tempo a mente humana consegue suportar, sabendo que o controle já não é seu. E isso era só o começo. Depois dos primeiros dias, algo curioso acontecia. O perigo deixava de ser novidade. E isso era ainda pior. O mar não mudava. O horizonte não mudava. O vento parecia repetir o mesmo padrão, dia após dia. E o cérebro humano não foi feito para isso. Os dias no veleiro não passavam. Eles se copiavam. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Sempre com o mesmo som da água batendo no casco. Sempre com o mesmo balanço. Sempre com a mesma linha infinita separando céu e mar. No começo isso parecia rotina. Depois virava desgaste. A mente começava a economizar energia. O olhar ficava menos atento. O corpo reagia mais devagar. A vigilância, mesmo constante, perdia precisão. E esse era o momento mais perigoso da viagem. Porque piratas entendiam algo que poucos historiadores destacam. Eles não atacavam quando a tripulação estava assustada. Atacavam quando ela estava cansada. Quando o medo já tinha se tornado ruído de fundo. Os homens começavam a falar apenas do agora. Da próxima manobra. Do próximo turno. Quase nunca do futuro. Não porque não existisse futuro, mas porque pensar nele exigia energia demais. E quando o futuro some da conversa, o presente fica vulnerável. Os capitães sabiam disso. Por isso muitos mantinham tudo normal, mesmo quando algo parecia errado. Nenhum alarme, nenhuma ordem brusca, nenhuma mudança de tom. Porque admitir perigo tinha um custo psicológico alto. Se fosse engano, a autoridade se quebrava. Se não fosse, a tripulação entraria em estado de alerta permanente. Algo impossível de sustentar por dias. Então o silêncio se mantinha. Mas o corpo sabia. Algo ficava fora de ritmo. O som da água parecia constante demais. O vento, regular demais. O navio avançava. Mas a sensação era de não sair do lugar. E então surgia o detalhe. Um ponto no horizonte. Pequeno demais para ser ameaça. Persistente demais para ser ignorado. Não se aproximava. Não se afastava. Mantinha a mesma distância. Como se estivesse avaliando. E isso corroía a mente humana. Porque o cérebro consegue lidar com ataques. Consegue lidar com fuga. Consegue lidar com confronto. O que ele não suporta é a presença sem intenção clara. Nesse ponto, ninguém dizia nada. Não por coragem, mas porque falar seria admitir que todos sentiam a mesma coisa. E no mar, quando todos percebem algo ao mesmo tempo, e ninguém comenta, é porque a viagem já entrou em um território onde a lógica começa a falhar. O erro comum é imaginar que o ataque começava com gritos, com tiros, com correria.
com caos imediato. Isso quase nunca acontecia. Piratas experientes não se revelavam como tempestade. Eles surgiam como cálculo. O primeiro sinal real de perigo não era visual. Era comportamental. O barco no horizonte mudava levemente o ângulo. Não apontava direto para nós. Não se afastava. Ajustava, como quem testa a distância. E então surgia outro. Não do mesmo lado, não na mesma velocidade. Sincronizado. Nesse instante, algo silencioso se quebrava dentro da tripulação. Porque encontros são aleatórios. Mas coordenação não é. O capitão ainda tinha opções. Mudar o curso, acelerar, tentar fugir enquanto havia espaço. Mas hesitava. E essa hesitação não vinha da dúvida tática. Vinha do custo psicológico. Admitir perigo no mar é admitir vulnerabilidade. Se fosse engano, a autoridade se desfazia. Se fosse real, a tripulação entraria em alerta total. Um estado impossível de manter por muito tempo. Então ele tentava preservar a normalidade. Todos atentos. Sem correr. E ninguém corria. Porque correr no mar denuncia fraqueza. E piratas sabiam disso. Eles observavam quem se movia demais. Quem gesticulava. Quem quebrava o ritmo. O silêncio se tornava pesado. As conversas cessavam. Um homem fazia o sinal da cruz. Outro passava a língua nos lábios secos. Ninguém precisava explicar o que estava acontecendo. Todos já sabiam. E então vinha o detalhe mais perturbador. Os barcos não exibiam redes. Não tinham marcas de pesca. Não carregavam sinais de trabalho. E isso dizia tudo. Não eram homens improvisando violência. Eram profissionais. Viviam disso. O primeiro som que rompia o silêncio não era um tiro. Era metal cravando madeira. Um gancho. Depois outro. O ataque começava sem anúncio. Sem raiva. Sem espetáculo. Homens subiam a bordo rápido demais para parecer desorganizado. Treinados demais para parecer casual. E isso é o que realmente assusta. Quem ataca gritando, ainda quer ser visto. Quem ataca em silêncio, só quer terminar. Eles não pediam nada. Nenhuma exigência. Nenhuma negociação. Nenhuma ameaça. Porque não estavam ali para discutir. Estavam ali para executar um procedimento. E naquele instante, a tripulação entendia algo tarde demais. O perigo não era ser roubado. Era ser apagado. Depois que os piratas assumiam o convés, o perigo deixava de ser movimento. Virava permanência. Não havia pressa. Não havia violência gratuita. Não havia demonstração de força além do necessário. E isso confundia a mente. Porque o cérebro humano entende o caos. Mas não entende o controle absoluto exercido com calma. Eles reuniam a tripulação com gestos curtos. Sem empurrões. Sem gritos. Como quem organiza ferramentas. Um dos nossos tentou reagir. Não houve fúria. Não houve espetáculo. Ele foi neutralizado como um obstáculo no caminho. Sem raiva. Sem ódio. E ali a mensagem ficou clara sem precisar de sangue. Não é pessoal. É procedimento. Foi nesse momento que o terror mudou de forma. No início, você teme o que vão fazer com você. Depois, você teme o que você mesmo pode fazer para continuar vivo. A mente começa a negociar. Se eu ficar quieto, eu passo. Se eu não olhar, eu passo. Se eu não reagir, eu passo. Essa negociação interna corrói um homem por dentro. Porque sobreviver passa a ter um preço moral. E ninguém te diz qual é esse preço. Você descobre sozinho. Os piratas circulavam entre nós com atenção seletiva. Observavam postura, respiração, olhar. Não procuravam coragem. Procuravam instabilidade. Um deles parou na minha frente. Não falou nada. Não me ameaçou. Apenas observou. Como se decidisse se eu fazia parte do processo ou da limpeza. Eu não me movi. Não por bravura, mas porque qualquer movimento parecia errado. Ele se virou. E naquele instante eu entendi algo que nunca mais esqueci. Não é preciso querer matar alguém para destruir completamente a sensação de segurança dele. Basta poder. Eles levaram o que queriam. Com calma. Com método. Como quem já fez aquilo dezenas de vezes. E então foram embora. Sem despedida. Sem aviso. O mar continuou igual. O vento. As ondas. O horizonte. Nada mudou. E essa é a perversidade do oceano. Ele não reage ao seu trauma. Ficamos parados por um longo tempo. Sem comemorar. Sem falar. Porque ninguém queria ser o primeiro a admitir que tinha sobrevivido. Nos dias seguintes, ninguém falava do futuro. Falávamos apenas do que precisava ser feito agora. Como se pensar adiante fosse provocar algo novamente. O ataque não levou só objetos. Levou leveza. Levou a ilusão de que o mundo é previsível. Anos depois ouvi relatos semelhantes. Homens que nunca se conheceram. Rotas diferentes. Épocas diferentes. Sempre o mesmo padrão. Mar calmo. Aproximação silenciosa.
Nenhum pedido de socorro registrado. Nenhuma batalha descrita com clareza. E, acima de tudo, a mesma dificuldade em contar a história depois. Porque o que acontece no mar nem sempre se encaixa em palavras. O erro é chamar isso de ataque. Ataques deixam vestígios, deixam ruído, deixam versões conflitantes. Isso deixa vazio. E quando o vazio é tudo o que sobra, a mente humana tenta preencher. Criaturas, maldições, fenômenos inexplicáveis. Mas talvez a explicação seja mais simples e mais perturbadora. Talvez o oceano seja apenas o cenário perfeito para que alguém desapareça, sem testemunhas suficientes. No mar não há plateia. E sem plateia, não existe história oficial. As viagens na época dos veleiros não eram apenas travessias físicas. Eram apostas silenciosas contra a ausência de controle. Não havia satélite. Não havia rádio. Não havia registro em tempo real. Se algo acontecesse, o mundo só ficaria sabendo se alguém voltasse para contar. E mesmo quando voltava, ninguém tinha certeza se acreditava, porque o mar permite isso. Ele dilui provas, apaga rastros, normaliza o silêncio. Por isso tantos homens que sobreviveram nunca falaram do que viram. Não porque fosse proibido, mas porque as palavras não serviam mais. Eles voltavam diferentes. Não falavam de medo, falavam de reposicionamento. O oceano deixava de ser um espaço a ser atravessado e passava a ser um limite. Não um inimigo, não um desafio. Um limite silencioso, que não precisa ser defendido, porque não pode ser violado. Talvez o maior erro humano tenha sido acreditar que o mar existe para ser conquistado. Ele não existe, ele permanece. E enquanto houver rotas sem olhos, encontros sem registro, e silêncios grandes demais para serem explicados, sempre haverá histórias, esperando para serem caçadas. No Caçador de Mistérios, não buscamos conforto. Exploramos os lugares onde o controle falha, e ninguém consegue provar o que realmente aconteceu. Porque enquanto existirem oceanos que não respondem, sempre haverá algo ali, observando em silêncio,